Senhora Milene Stephanie da Silva Santos, é isso? Senhora Milene, bom dia. Bom A dia. senhora está aqui hoje para ser ouvida na condição de vítima, porque o senhor Flávio Júnior Lopes Silva responde pelo crime de feminicídio tentado em desfavor da senhora. Eu já darei a palavra agora ao Ministério Público para fazer as perguntas, depois ao promotor e finalizo com os jurados. Doutora, a senhora tem a palavra. Senhora Milene, bom dia. Bom Tudo dia. bem? Eu queria reforçar aqui o que já foi dito para a senhora. A senhora tem o direito a utilizar o ritmo da senhora, o tempo da senhora. E se tiver alguma coisa que a gente possa fazer para tornar a permanência da senhora aqui mais agradável, a senhora nos deixa saber. Tá? Senhora Milene, eu queria que a senhora começasse contando o que motivou a senhora a separar do Flávio, como é que era a convivência. Bom, o que motivou eu separar dele foi o vício, né? Ele recaiu na droga e no álcool, e quando ele bebe, ele fica muito agressivo, né? Aí eu tive a Elisa, eu achei que depois que eu ganhasse ela, ele iria ficar melhor, só que ele piorou. Aí ele deu a recaída, aí ele me bateu, eu estava de resguardo ainda. Aí ali eu decidi colocar um ponto final, que eu vi que ele não tinha mudança, que ele não queria mudar. Aí eu vim para Belo Horizonte. Isso a gente estava lá em Espírito Santo. Aí eu vim embora. Aí não passou nem um mês, ele veio atrás. Vocês chegaram a morar em Itambacuri também? Em Tabacuri também. E como que foi a aceitação dele em relação a esse rompimento da relação? Ele aceitou tranquilamente? Ele não aceitou? Como é que foi isso? No começo ele aceitou, por quê? Porque eu não aceitava ele beber, eu não aceitava ele usar droga, eu brigava, eu peitava ele, falava, não, aqui em casa não, você não vai usar droga aqui em casa, você não vai beber. Então eu pegava muito no pé dele. Quando eu vim para Belo Horizonte, ele curtiu bastante, bebeu bastante, usou bastante droga. Na hora que ele cansou, ele veio atrás de mim. Entendeu? E como ele ficou sabendo do endereço da senhora? Como ele conseguiu essa reaproximação com a senhora? A mãe dele me ligou, falando que ele estava aqui em Belo Horizonte, que ele não estava conseguindo viver sem ele, sem eu, aquela história, né? E que ele tinha comprado o pacote de fralda para ela, que ele queria ver ela. Se eu passava o endereço para ele lá ver ela. Foi assim que ele conseguiu. E com relação à Elisa, filha, ele chegou a registrar a Elisa? Em algum momento ele chegou a mandar pensão regular, a visitar, ter relação de pai com a Elisa? Não, ele não chegou a registrar ela, que no dia do nascimento dela ele não tinha nem documento, nem identidade, só a certidão de nascimento dele. Então, ele não registrou ela. A Elisa hoje ela está com qual idade? Ela está com 1 ano e 4 meses. A época em que aconteceram esses fatos, em setembro, né, do ano passado, 2 meses. eu vou convidar a senhora a sentir bastante os pés da senhora no chão e as costas na cadeira para a senhora sentir que a senhora está segura. Hoje é o dia 19 de setembro, ainda que a senhora esteja visitando em memória esses fatos, a gente está aqui hoje e a senhora está segura. Ok? E a gente pode ficar aqui também com a angústia da senhora e também com a potência que atravessou e está aqui viva. Ok? Deixa eu prosseguir aqui. A senhora pode me dizer, eu tenho uma informação no processo, que dias antes de acontecer essa situação que ensejou esse processo, o Flávio já tinha ido na casa da senhora, danificado o celular da senhora, feito furto de mantimentos. O que aconteceu? Bom, é porque ele estava tentando voltar comigo de tudo quanto é jeito. Só que eu falei para ele que eu não queria voltar, porque já tinha 4 anos que eu estava tentando, que ele me espancava, e quando eu falava que eu ia embora, ele falava que ia me mudar, curava as minhas feridas, igual ele já deixou meu olho desse tamanho roxo. Aí ele comprava remédio, falava para mim não contar para ninguém, para mim não denunciar. Aí curava as feridas, igual já quebrou cabo de vassoura das minhas costas. Aí chora igual uma criança. Ai, eu te amo. Aí eu ficava. Então, assim, era um ciclo que não tinha fim. Ele falava que ia mudar, que me amava, que ia cuidar de mim. Só que na outra semana estava do mesmo jeito. Aí eu ofereci para ele, Flávio, interna.
eu não preciso de internação. Flávio, você está doente. Não, Milena, eu não preciso, eu consigo sozinho. Então, entendeu? O problema dele era isso. Mas a senhora pode relatar esse dia, dias antes do que aconteceu, né? Que ele entrou, esfaqueou a senhora, que ele teria entrado na casa da senhora e quebrado o celular e levado o mantimento, porque tem um boletim de ocorrência aqui sobre esse Sim, fato. sim. Foi o que aconteceu. Ele que estava tentando voltar comigo. Ele ia lá em casa porque ele tinha me pedido uma ajuda, que ele estava trabalhando no pai dele, e tinha me pedido para me ceder pelo menos a janta para ele, só até ele firmar as pernas dele. Falei, não, beleza, eu te cedo a janta. Só que ele estava com ciúme, achava, tipo assim, uma história na cabeça dele que eu já tinha outra pessoa, que eu já estava com outra pessoa, porque ele estava tentando voltar comigo e eu não queria. Então, na cabeça dele já tinha outra pessoa. Aí, no dia que ele tentou voltar comigo, eu falei que eu não queria, ele quebrou o meu telefone. Foi isso que aconteceu. Chegou a retirar algum bem da casa? Ele cortou a minha fiação. Ah, não, isso foi no dia que eu tomei as facadas. Ele cortou minha fiação toda. Não, no dia ele só quebrou o meu telefone e pegou um dinheiro meu. Eu não lembro a quantia. Então, ele passou a querer reatar o relacionamento a qualquer custo e a forçar a senhora a fazer isso. É isso? Foi isso. Uhum. Agora, eu vou convidar a senhora Milena, ainda convidando a senhora a fazer contato com esse senso de presença, de presente. A senhora lembrar que hoje é dia 19 de setembro, a senhora está aqui e está segura, né? E que a potência da senhora permitiu a senhora sobreviver. Então, sinta bem os pés da senhora no chão, sinta bem o apoio na cadeira, para a senhora voltar só o que precisa, na memória, mas no corpo, no passado, para a gente entender essa situação. Nesse dia desses fatos, né, que ensejaram esse processo, o que aconteceu? Como que o Flávio entrou lá na casa da senhora? Ele tinha chave? Como é que foi? Não, ele não tinha nada. Eu tinha passado o dia com meu pai, na casa da minha avó, e fui embora para minha casa. Isso era umas 8 horas da noite, fiz minha jantinha e tal. Quando foi 2 horas da manhã, eu já estava sem telefone, que ele tinha quebrado. Quando foi 2 horas da manhã, eu escutei um barulho de alguém pulando. A porta estava trancada, a janela fechada, ele não tinha chave, não tinha nada. Aí eu escutei pulando, só que eu não tinha telefone, então assim, eu falei, eu vou ficar quieta. É o que dá para fazer. Coloquei a Elisa no berço e fiquei quieta. Eu pensei assim, eu vou ficar quieta, não vou dar sinal, porque ele vai embora, porque não vai ter como ele entrar. A senhora já intuía que era ele? Eu sabia que era ele, porque eu não tinha outra pessoa para estar fazendo E a senhora isso. morava sozinha com Morava ele? só eu e minha filha. Uhum. Ele deu um murro na porta, que minha porta era de vidro, e colocou a mão por dentro e virou a chave, porque a chave estava na porta. Aí ele entrou. Aí eu deixei a Elisa no berço e fui para a cozinha. Aí ele já começou, ele estava com 3 facas. Ele já começou a me agredir. Aí ele colocou 2 no chão e uma estava na cintura, e já começou a me bater. Você achou que eu era um roceiro bobo? Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Aí começou. Aí ele foi me batendo, fui tentando me defender. A Elisa começou a chorar, eu fui para o quarto, que eu fiquei preocupada. No que eu fui para o quarto, que eu sentei na cama, ele estava com uma faca. A primeira facada foi aqui. Na região da vulva? Foi. Na região íntima? Foi. Vulva. Aí eu falei, para, que eu senti entrando. Aí começou a jorrar sangue. Aí ele virou e falou assim comigo, olha o que você faz eu fazer com você, tá vendo? Aí ele pegou o soro fisiológico, jogou. Não, ele pegou a faca, rasgou a minha calcinha, jogou o soro fisiológico, jogou álcool e escancou o sangue com açúcar.